Sejam muito bem-vindos a mais um Neurocafé Podcast. E hoje a gente continua conversando sobre neurociência, sobre psicologia aplicada à saúde mental. Como sempre, eu trago aqui nesse café um convidado que ou é meu aluno ou é profissional da área. E hoje a gente vai falar com o Marlon, que também é do PNP, que é psicólogo. E vocês vão gostar muito do assunto, porque acho que a gente vai fazer um emboladão. Vamos falar aqui de regulação emocional para uma vida melhor, para hábitos de vidas diferentes. E para você que está começando a sua carreira, mudando de carreira para a carreira de psicólogo, eu não sairia daqui, porque a gente vai falar disso também. Né, Marlon? Obrigada. Obrigado, eu estou muito feliz de receber o convite e estar aqui contigo. Prazer. Seja bem-vindo. Eu estava aqui antes, a gente estava conversando, né, sobre o que ia falar e o Marlon estava me contando uma coisa que eu não sabia. Então, a gente vai começar te apresentando já com uma história muito legal, que é que você é psicólogo há pouco tempo. Você fez uma transição de carreira. Correto. Segundo ano de psicólogo, o ano passado inteiro e esse ano agora. Gente, é muito legal, porque você tem muita segurança na parte da psicologia, no que você fala. Não parece que faz tão pouco tempo. Uhum. Mas por que você tem também? Porque você não é... A vida, a história de vida já... Você veio da onde, Marlon? Sou aqui de Curitiba mesmo, tá? Minha parte profissional, eu tenho uma carreira bancária, então eu trabalhei por 15 anos em banco, em grandes instituições, como gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica e de investimentos. E todo esse processo, no meio desse processo, eu tive um burnout e uma crise de pânico. Diagnosticado mesmo? Não, depois, né, após. Né? Antes eu não fazia terapia. O que aconteceu? Um dia eu estava para entrar na agência do trabalho, eu senti mãos me segurando. E aí me deu uma crise de choro na hora. Eu falei, o que eu faço? O que está acontecendo? E eu sempre fui do perfil que ajudava os outros. Então, eu já tinha isso já enraizado, acho, da minha criação de igreja, sempre pensar positivo que vai dar certo, pelos meus traumas, histórico de vida. Então, as colegas de trabalho, tô mal, Marlon, tá ruim, muita cobrança. Falei, não, faz assim, vamos, vai dar certo. Sempre otimista. Mas chegou num processo da minha vida que eu tava problemas em casa com família, cheio de problema, pessoais, vida amorosa, e o trabalho estava muito pesado, principalmente o trabalho. Era muita cobrança e palavras muito assim dos gestores. Show de horror, que entrega é essa? Então, o que estava sendo ativado ali? Meu cérebro em ameaça, que eu aprendi contigo. Então, sempre muito nesse viés. E aconteceu, eu falei, não, preciso organizar minha vida novamente, né? E aí comecei a fazer terapia psiquiatra. E na terapia eu fui... Mas ainda trabalhando no banco. Ainda trabalhando no banco. Aí eu me percebi que eu precisava de uma mudança, né? Comecei a fazer atividade física, cuidar da alimentação, sair em happy hour de banco, bancário já vai me entender que a gente sai happy hour quinta, sexta, sábado, domingo, bebendo bastante. Sim. Chega com uma cara inchada, brilhante no outro dia para atender o cliente. Retido, chadão. E o processo, o sono não existia, né? Então você não dormia bem, não se alimentava bem, não fazia atividade física. E aí eu parei e falei, preciso me organizar. E na terapia em psicologia, ela como meu terapeuta da TCC na época, fomos resgatando o que eu gostava de fazer, o que eu queria. E lembrei lá no processo da escolha da faculdade, um dos cursos era psicologia, mas eu não tinha dinheiro para fazer. Então o que eu consegui pelo programa de financiamento foi administração. Então me formei em EDM e o sonho era trabalhar em banco e fui para o banco. Aí nesse processo eu falei, não dá mais para mim, essa estrutura, esse ambiente muito aversivo, eu não estava conseguindo controlar esse ambiente mais. E fui pesquisar internamente meu propósito de vida. Então eu sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. Sempre tive esse olhar para o outro muito forte. Porque, de acordo com a minha história, eu queria ser olhado, né? Sim. Queria ser amado. Sim. E aí nesse processo comecei a fazer psicologia, eu vi muito assim, você tá louco, você vai passar fome, você não vai tirar o que você tira no banco. Como recebi muito apoio também. Uhum. E aí fui fazendo o processo, deu vontade de desistir, pandemia, mas consegui me formar aí, comecei a ter no ano passado, e por não sei se alguém indicou teu Insta, e aí conheci o PNP, e gostei muito da formatação e da abordagem, e comecei a fazer com você. Então me ajudou muito no começo da carreira, e já usar com os pacientes também. Que coisa legal, hein, Marlon? 15 anos, então, de bancário. Você está com quantos anos? 39. 39, não parece.
Banco te fez mal nem tanto. Saiu antes. Saí antes. Na verdade, não, né? Porque você precisa chegar num burnout e crise de pânico para precisar sair, porque já estava há muito tempo, né? Exato. E às vezes o nosso corpo... É interessante, né? Porque às vezes a doença, ela nos avisa que a gente está com uma vida em descompasso, né? Às vezes, nem sempre. Às vezes, nem sempre a doença tem esse papel, né? Às vezes ela simplesmente veio e a gente não tem muito o que fazer a não ser tratar. Mas o burnout em específico, cada vez mais a gente tem visto. A gente fez um episódio com a Karina sobre exaustão e até foi uma das coisas que eu falei no final, que eu preciso inserir na pesquisa, é que um dos motivos que... Isso não tem dados ainda, mas que me parece de que a gente está chegando em processos de exaustão e no final o burnout é que eu não consigo viver os meus próprios valores. Então, o quanto isso sobrecarrega o nosso sistema, que você está em ameaça o tempo todo. Exatamente. E o que você fala também nas aulas lá é que a gente se culpa. Eu estou em exaustão, eu não estou dando conta. Tem uma liderança que, ao invés de olhar para o lado mais humano e tentar trazer o aspecto mais positivo de deixar a pessoa segura, o funcionário seguro, faz ao contrário, porque só cobra, só ameaça. E aí eu percebi, aí eu me culpava também de estar em exaustão. Não, eu tenho que dar conta de tudo. E não tem que dar conta de tudo. Não, é que não existe esse dar conta de tudo, né? E eu tô com uma pergunta que eu preciso te fazer, porque você fez uma transição de carreira, você tinha tudo para fazer uma formação de coach e fazer... Por que você fez psicologia, 5 anos de psicologia? Eu fiz coaching. Não te falei, né? Eu fiz... Porque é o processo natural de quem é, né? Tá do mundo... E aí? Eu fiz... como a psicologia me chamava, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em psicologia das organizações. Tá. E lá eu conheci uma professora X lá que eu fui fazer o coaching dela. Fiz o curso, uma formação de 1 ano e tal. Mas eu falei, não, eu preciso de mais informação. Eu preciso de mais embasamento. Eu não vou conseguir atender só para uma experiência bancária e a pessoa sentar na minha frente e eu vender uma estratégia para ela. Falta material. Não sentia... não queria vender um serviço mal feito ou só por vender um serviço sem ter o valor e meus princípios ali no junto. E falei, eu preciso me formar. E em terapia, o próprio meu terapeuta falava, Marlon, você já tem uma história de vida que te formou, que às vezes alguns psicólogos não têm, e você já tem esse olhar atento, esse olhar empático que a vida te formou. Não é suficiente, né? Exato. Aí eu precisava da formação de 5 anos para poder ter a bagagem e ainda assim não sai com toda a bagagem em si. Foi daí, talvez... Até porque a nossa formação é dinossauro aqui no Brasil ainda, né? Exato. Você entrou, você estava me dizendo que você fez o PNP, você entrou em neurociência 1 ano depois de formado ou logo depois? Meses depois já. Quando eu comecei a atender, em março do ano passado, fevereiro, março do ano passado. E por que você entrou em neurociência logo depois de formado? Que eu senti ainda que precisava de mais conteúdo. A gente aprende as técnicas não tão aprofundadas e na prática eu fiquei instigado porque assim, uma inquietação sempre que eu tive é por que eu faço o que eu faço? Onde que vai? O que mexe no meu cérebro, no meu pensamento? O que teve influência na minha criação? Mas por que eu tenho um irmão gêmeo? Nós somos bivitelinos. Por que ele é totalmente diferente de mim? A gente teve a mesma criação, as mesmas dificuldades, mas por que ele captou alguma coisa e eu captei outra e ele agiu de uma maneira ou de outra? Então, isso me incomodava e me incomoda ainda. Então, que a neurociência daí... Começa a nos responder, né? Muito. Por que isso não está na faculdade ainda? Você se formou há pouco tempo, gente. Exato. Não dá. Você pega o básico do básico do básico de neurociência. Não chega nem perto do que eu aprendi com você em meses ali de aula. E que a gente precisa saber, né? Que essa que é a questão. Bom, aí você enveredou e aí você está agora atendendo, você atende adultos. Então, clínica de adultos. Isso, atendo adultos. Eu atendo até crianças a partir de 6 anos. Tenho uns 3 pacientes, adolescentes e adultos. Tá. A maior parte adultos. O pessoal sai da formação não querendo atender criança. E eu fui atendendo no Paraná Clínicas, né? E lá, para você atender lá, você tem que atender de tudo. Sim. E todo mundo fala, não vai atender criança. Eu pensei, puxa, também não vou. Por que todo mundo fala isso? Por causa dos pais, por causa não sei o quê. E os crianças me adoraram e foram desenvolvendo, mesmo que eu atendi em 30 minutos. Aí outra inquietação, não dá para eu atender em plano em meia hora. Não me sinto efetivo quando eu vou vincular com o paciente, já tem que acabar o atendimento. Não dá.
E uma ansiedade de novo, eu tava me sentindo já o pensamento do banco. Ai, não vou bater a meta do atendimento. Isso, nossa. aqueles nomezinhos lá, que é igual de consultório médico, Sim. ficava verdinho e aí eu tinha que ouvir você, mas eu já tinha que chamar o próximo e eu precisava falar alguma coisa. E lá eu percebi a carência dos pacientes também dizendo, você fala. Porque uma outra psicóloga X, eu chorei aqui, ela falou, agora eu tenho que chamar outro paciente até a semana que vem. Eu já cortava meio o paciente com educação, falava, preciso falar algumas coisas para você antes de você ir. Aí eu tentava trazer alguma coisa que fosse útil ali. Só que eu falei, não vou dar conta. Já estou me sentindo muito pressionado, igual no banco, uma sensação de angústia pesada. Sim. E aí falei, vamos para a clínica. Vamos começar na clínica, vamos fazer o processo que eu fiz. Clínica particular. Clínica particular. Aí continuei com alguns pacientes lá que vieram comigo. E, como eu estava te contando, o fluxo agora, pela minha experiência de vida, eu atendo alguns diretores de empresas, algumas pessoas que estão fazendo transição, que eu consigo, com a minha história, ajudar eles no processo que eles estão passando. Ou por uma transição, ou também para conseguir novos hábitos, uma regulação emocional no ambiente que eles estão. Entendendo que fechei a porta daqui e agora eu sou uma pessoa física, eu não sou mais uma pessoa jurídica. E eu tenho marido, esposa, filhos, eu tenho Marlon com Marlon também. Eu tenho que pegar meu Marlon interior aqui e cuidar dele também. Sim. E que talvez até isso deveria ser meu foco principal, né? E não... Esse, ao não contrário, secundário, né? Porque nosso trabalho deveria ser uma extensão de quem nós somos, né? E não o contrário, eu sou o que resta do meu trabalho. Exato. Né? Que leva ao que você teve, ao burnout. Eu acho que isso leva um tanto de coisa, né, Marlon? Assim, porque eu também trabalho com empresas há muitos anos, né? E eu vejo, assim... primeiro que é muito fácil, no dia de hoje, a gente cair no mundo fabuloso do trabalho. Porque é uma ocupação e você se sente importante. E como a gente não teve uma criação para se sentir importante, isso a gente sabe por causa de neurociência, né? Porque... Eu não sei você, agora é recém-formado, mas assim, eu quando saí da psicologia 20 anos atrás, eu saí com a sensação de que toda a responsabilidade do que eu sentia sobre mim mesma era minha. E isso era muito pesado. Porque eu não sabia como resolver algumas coisas. Eu fiz 8 anos de terapia com uma, mais 2 com outra. E tinha coisas que eu resolvi, né? E tinham coisas que eu falava, gente... E aí, quando eu voltava pra terapeuta, eu falava, mas de volta eu tô com esse problema aqui. E ela falou assim, mas é assim mesmo. Eu falei, não pode ser assim mesmo. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Que faz 8 anos que o mesmo problema. E quando eu volto, eu tô aqui me sentindo mal e responsável sozinha. E daí eu saía do consultório, tinha eu mesma. Mas a minha vida já tinha sido eu mesma. Né? Então, eu acho que... E eu saí da psicologia com essa questão muito forte. Você saiu também? Sim. Mesmo agora com a formação de agora. Sim. E com neurociência, talvez o mesmo motivo da gente buscar, né? Eu fui, não tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando em mim, nos outros, né? Exato. Porque as pessoas sabem o que fazer e por que elas não conseguem, né? Então, e o que eu tô falhando como profissional de não entender o porquê que elas não conseguem. E de, obviamente, entender a minha própria vida. Isso foi assim para você também? Foi muito. E você entender ali claro que, de maneira grosseira, que a questão do cérebro ameaçado, o cérebro em segurança, que ao nascer, se eu colocar uma criança ali, ela vai morrer. Estudos lá com a questão do macaco mecânico lá, e que tinha a questão do apego seguro, e que a gente não teve isso, e toda vez que o meu cérebro se sente ameaçado, criticado, desvalorizado, ele vai tentar luta ou fuga, ele vai querer se defender, vai dar um boom de cortisol e outras substâncias que reguladas fazem bem, mas ao contrário vai só te levar para um caminho, juntos pensamentos disfuncionais, pensamentos que você não tem o controle e acaba deixando levar por esses pensamentos disfuncionais, aí a ladeira abaixo. A gente acredita na história que o nosso cérebro está contando, que nem sempre é verdade. Exato. Mas que é sempre importante, né? Eu acho que isso é uma questão importante, né? Exato. Porque como é que você sai do não acredite em tudo que você sente, mas leve em consideração tudo que você sente? Acolhe esse sentimento também. Você não pode me fingir que ele não existe, né? Não, porque ele tá ali, ele é teu, ele tá te dizendo alguma coisa, né? Pode até estar te dizendo, tem algo disfuncional em você. Você tá muito ansioso e não deveria estar, né? Você tá muito em alerta e não deveria estar. Na tua experiência de vida e de atendimento,
desse processo emocional e de dificuldade... Porque eu tenho uma questão assim, e acredito que é o que você mais tem entendido hoje também. Que as pessoas têm dificuldade de mudar de vida. Ponto. Então, ela vai ao médico, ela não consegue seguir a dieta. Ela não consegue começar uma atividade física, quiçá permanecer. Ela não consegue mudar a maneira que ela trata o marido, a esposa. Não consigo. Eu não consigo mudar a maneira que eu trato meus funcionários. Quantos, né? Eu continuo sendo um grosso, chego em casa, continuo fingindo que os problemas não existem. O professor continua dando aula para o aluno. Então, assim, eles têm os treinamentos, às vezes eles vão na terapia, às vezes, quando vão. Entendem muitas vezes por quê, mas não conseguem modificar. É isso aí que você lê. Também acho que o mundo funciona assim, né? Exato. O que eu falo muito ali para os pacientes é assim, a gente me incluo, né? Porque mesmo nós como psicólogos também temos os nossos traumas, ansiedades. Sim. E entramos no processo às vezes de autocobrança, depois vamos regular aqui, vamos voltar. Que a gente não escolheu, né? Exatamente. Eu não escolhi viver esses processos. Exatamente. E eu falo que o que eu percebo muito que a gente tem sobrevivido e não vivido. Sim. Então, o dia passa, a semana passa, atropela, aí você faz alguns questionamentos com os pacientes, sexo no relacionamento quase nem existe mais, diálogo não tem, não tem uma conversa interna, então os pensamentos são aceitos e validados e são até potencializados. Sim. E esse olhar interior muda. E o que eu percebo muito questão do quê? Os distratores, né? Instagram, redes sociais, internet... eu percebo que nós buscamos essas recompensas muito rápidas. Anestesias. E daí eu não me permito ficar um pouco ansioso. Sim. Eu não me permito ficar um pouco angustiado. Eu estou um pouco angustiado. Não, o que eu preciso fazer? Sim. A pornografia, a droga, o álcool, sim, a anestesia, mas vai continuar ali os problemas. Sim. Aí o que eu proponho para os pacientes, precisamos mudar seus hábitos. O teu corpo pode gerar substâncias que você vai se regular. Então, eu saio de uma intensidade lá de 15 para 10, para 8, para um nível ali de 4, e é o que a gente quer buscar. Mas eu preciso... lidar com os 4 que vão permanecer. Exatamente, não querer fugir deles. Sim. Mas eu percebo muito isso, a gente tem sobrevivido e não vivido mais. E eu acho que isso eu acho não, né? A gente vai observando os dados, assim, e aí isso cresce um pouco com a facilidade da modernidade, né? Então... a gente tem hoje o celular que nos permite fazer isso sem ninguém reclamar, né? A gente tem hoje a bebida, o álcool, que é socialmente aceitável e que faz isso, que ele anestesia tudo de ruim que aconteceu no seu dia, né? A gente tem os estimulantes, o próprio café, que ele não anestesia, mas ele põe tua cabeça para funcionar de uma maneira diferente. Então, de alguma maneira, você acelera teu pensamento ali. E que é um pouco confortável. A gente tem o doce, a gente tem aí os vícios mesmo, a pornografia e a medicação. Exato, tá muito alto agora. Muita gente medicada. Remédio, né, para dormir, remédio para acordar. A automedicação, o diagnóstico errado, qualquer sintoma de ansiedade já tem uma medicação e que a gente desaprende a viver. Na verdade, né? Exato. É o Matrix, se a gente fosse pensar. Só que a gente mesmo criou esse processo. Mas isso é muito adoecedor, né? Exato. Por um paciente meu, um desses que são diretores e tal, eu falei, tá, ele faz caminhada, né? Eu falei, que bom, se faz caminhada. Deu, tá, me conta, o que você pensa na hora da caminhada? Ele olhou pra mim, ele falou, no trabalho. Eu falei, não. Claro que é. Daí ele deu risada também. Eu falei, a gente precisa monitorar esses seus pensamentos. Vem os pensamentos do trabalho, como a gente está falando agora há pouco, valide esses pensamentos. Mas agora você combina com o teu cérebro. Eu vou contemplar essa caminhada. Eu combino o jogo. Mas eu não consigo fazer caminhada. Marca um horário, eu vou caminhar até tal lugar. Ou tantos minutos até aqui e vou contemplar a natureza. Vou só agradecer. Isso vai fazer uma diferença para a tua regulação emocional gigantesca. Marlon, como é difícil. Mas eu consegui depois de 4 vezes. Como é difícil, ou o outro paciente, você consegue ficar 10 minutos sentado sem pensar em nada, e no sofá, se permitir, tentei e não consigo. 10 minutos. De tão pensamentos acelerados, eu não consigo controlar esses pensamentos. E dessa ansiedade, qual é o sintoma que você tem mais recebido hoje no consultório? Ansiedade. Ansiedade com exaustão ou só ansiedade? Com exaustão. Que vem junto. Eles usam palavras não legais, né, mas que vêm bastante. Né? Marlon, me senti drenado. Sim. Depois de tantas reuniões, me senti sugado, drenado. Esses termos hoje que vêm e se repetem. Então, lá uma agenda de um deles, lá tem
15 reuniões. E a agenda do Google lá piscando, porque não tem tempo para quase nada. E o que me chama mais atenção, porque apesar que eu sei fazem 2 anos só da carreira bancária, é como precisa de tanta reunião assim, gente. Não precisa, né? A gente só sabe quando sai do contexto que não precisa. Eu fiquei, por exemplo, eu tenho alergia à reunião. Eu não gosto de fazer porque era um trauma, assim, de o tempo todo as pessoas em reunião. E os próprios, quando eu faço consultoria, né? O pessoal fala, Franciele, a gente não sai de reunião. E realmente a pessoa não tem tempo para pensar, para respirar, para produzir. Na verdade, a gente está com um sistema muito falho, né? Em todos os lugares, assim, onde a ansiedade se tornou legal, o foco tem que ser na sua produtividade. Aí você entra no Instagram, teu cérebro vai para onde você mais consome por causa do algoritmo. Então, você vai ver pessoas que produzem muito, pessoas que vendem treinamentos de disciplina. E da questão do trabalhe muito, foque muito, seja o cara mais fodístico que você puder. Não sei nem se eu posso falar as palavras aqui. E acaba que a gente está produzindo mais doença do que saúde, fingindo que é saúde. E isso a gente entende só com neurociência, porque você não tem como entender isso com contexto clínico. Não tem, né? Como é que você percebe isso com contexto clínico? Isso até é funcional, às vezes. Né? Exato. A pessoa tá bem, tá tudo ótimo. Aí, quando ela começa a ter sintoma de ansiedade, já é tarde demais, né? Exatamente. Já entrou numa exaustão muito forte, uma crise de pânico ou qualquer situação mais pesada, onde vai ser um pouquinho mais difícil essa volta, né? Porque não está se percebendo no meio do processo. Ou se percebe, eu não quero enfrentar. Não, deixa, preciso dar conta. Amanhã, outro dia, eu vou dar conta de novo, e de novo. E o casamento vai ficando de lado, e os filhos crescendo vão ficando de outro lado. Não lembra qual a última vez que brincou com os filhos sem rede social, sem celular, sem TV, que deixa já, né, um iPad para criança, um celular aqui, trabalha domingo. Tem paciente que a minha briga com eles é trabalhar domingo, não, final de semana não, vamos reduzir esse horário, como você bem disse, é o contrário, né? Vida depois do trabalho. Sim. Então vamos falar um pouco dessa questão da neurociência para mudar. Tá. O que hoje você vê que é essencial desse cérebro, desse corpo, para que essas pessoas consigam mudar de hábito? Porque a gente está falando de hábito, porque a nossa vida é uma quantidade de hábitos, bons ou ruins, né? Eu ainda acho interessante quando a gente explica assim, nós somos um saco de hábitos e um saco de histórias, né? Então, de qualquer jeito, eu tenho disciplina, só que para coisas ruins. Exato. Porque eu faço todos os dias. Exato. Né? Ou seja, eu já tenho uma frequência, eu já sei, meu cérebro sabe seguir um comportamento, só que eu preciso começar a forçá-lo a seguir outro. Exato. O que você hoje entende que é essencial assim, para começar, dentro do consultório psicológico, ajudar seus pacientes a mudarem de hábitos? Qualquer hábito ruim, que a gente entendeu que é ruim para a saúde mental. Primeiro ele ajudar o paciente a perceber que o estado que ele está não é normal. E que provavelmente esteja sobrevivendo e não vivendo. Aí a neurociência que ajuda muito, as aulas que a gente faz ali contigo, a formação continuada, o que eu falo, isso que você está falando agora, que eu comento com eles, você tem um caminho, composição de memórias no teu cérebro que já está fixado ali. Graças ao universo, a Deus, o que você acreditar, existe a neuroplasticidade, que eu posso aprender novos caminhos, mas eu preciso de um esforço cognitivo. Eu sempre jogo limpo com o meu paciente. Vai precisar de um esforço cognitivo. Vou precisar pensar sobre isso, eu vou precisar sair desse automático. Porque o teu cérebro vai no que você já está acostumado, como você bem estava dizendo. E eu preciso de um esforço agora para olhar internamente e buscar novos caminhos. E para isso vai gastar energia, vai precisar de mais força e de vontade para eu olhar para dentro de mim e vou criar novos hábitos. O bom, que a gente consegue criar novas sinapses, novas memórias e novos caminhos. O ruim, que aquele ali ainda vai estar ali. Então eu preciso me monitorar. Eu tenho que ficar... E eu comento, né? A regulação emocional a gente vai aqui aos poucos. Quando eu estou muito aqui nos 880, aí eu preciso cuidar. Uma vez ou outra, que nem eu sempre comento, né? Falar, você está ali uns 15 dias conseguindo se regular ali, não estou mais gritando com a minha esposa, estou conseguindo me regular. Ah, mas em 15 dias, puxa, Marlon, gritei. Tudo bem, não se autopuna, não tem uma punição forte contra si por causa disso. Respira, vamos entender o que aconteceu.
tenha mais compaixão com você mesmo. Então tem uma autocrítica de ser bom também quando se propõe a melhor, é muito grande. Calma, você é um ser humano, você não é um robô. Sim. E o processo é lento, o processo é um passo de cada vez. Então, eu vou bem por esse formato com os pacientes, de ajudar eles a enxergar esses processos e perceber que pequenos comportamentos que eles tiverem no dia a dia, de acordo com as demandas, as queixas, principais queixas que eles trazem, é possível a gente buscar isso. Então, falo muito lá de buscar dopamina, serotonina, ocitocina em comportamentos de uma caminhada, atividade física, estar com a esposa genuinamente sem celular, olhar no olho da outra pessoa, dar atenção a outra pessoa, 10 minutos que seja, já vai trazer alguns impactos positivos na vida. E se perceber quando estou ativado, quando o meu cérebro em ameaça está em alerta. Minha esposa falou uma situação comigo que me deixou alerta. Respira, entenda que se está nervoso, ela está nervosa, é o melhor comportamento você sair desse ambiente aversor agora e conversar num lugar de carinho e atenção, que já paciente meu conseguiu fazer. Ele falou, Marlon, a gente conversou por 2 horas depois, deu super certo. E vou nessa estratégia, sempre mostrando para ele o que a gente quer gerar mais, hormônios e substâncias do bem-estar ou ao contrário. Então eu preciso trazer essa regulação, eu tento mostrar para eles que pequenos comportamentos ele vai conseguir esse processo de se autorregular. Isso que é psicologia para mim hoje, né? Você veja que neurociência. Se não fosse a neurociência, não ia ter esse condicionamento. Não tem como, não tem, porque a gente está falando do funcionamento, a gente está levando em consideração tudo que aconteceu com essa pessoa para ela não estar conseguindo funcionar. Mas a gente está falando do funcionamento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Sai daquela coisa etérea que eu acho assim, às vezes eu fico até com preguiça. Porque eu falo, gente, por que eu tenho que estar falando disso ainda? Mas, assim, tem que estar, porque a gente ainda precisa ter isso. Por quê? Pelos nossos pacientes, né? Porque senão como que eu vou ajudar essa pessoa? E na nossa vida. Exato. Como que a gente... Porque somos humanos, a gente está aqui, se a gente sair daqui tem compromisso. Você vai atender. Hoje o Marlon teve que se estrepar todo porque eu pedi para ele trocar o horário para vir aqui. E aí você atende, você ajuda os outros, depois você tem que ajudar a si mesmo, porque ajudar os outros é muito difícil. Aí você tem que vender o seu próprio trabalho, você tem que cobrar o seu próprio trabalho. Então, daí você tem a sua família, você tem o seu hábito. Como que a gente faz isso pensando só nas relações e no meu inconsciente? Não dá. Não dá. Exatamente. E em consultório, que daí eu puxo o gancho até para o teu estilo de trabalho, eu preciso validar esse meu paciente. Ele precisa se sentir acolhido, que você fala muito também sobre esse apego seguro. Eu preciso criar isso em clínica, eu preciso olhar genuinamente para ele, entender que o processo dele também ele tem toda uma questão e ele precisa entender que eu não estou ali contra ele, eu estou junto com ele, não vou criticá-lo. A gente percebe que a minha formação agora, 2º ano, uma enxurrada de cursos, né, agora como é meu principal know-how, então parece muito, mas assim, cursos vagos, cursos rasos, ou pessoas prepotentes, você vê na fala do comportamento de pessoas X, Y, famosas e tal, e um ar meio que de arrogância, ou que para mim, pelas minhas inseguranças e traumas, talvez, me ative um lado que não gostei dessa pegada. E já pelo seu curso muito acolhedor. Então, para vir fazer aqui, bom, fui dormir ontem pensando, falei, meu Deus, o que eu vou falar e tal, mas se eu falar alguma coisa errado aos pensamentos, né, intrusivos e disfuncionais e tal. Daí eu lembro, pô, mas a Fúria é super acolhedora, ela responde sempre genuinamente, sempre com carinho, sempre com respeito. Eu nunca vi você perder uma sobrancelha de ficar ativada por alguma fala. Ah, não, eu perco. Mas nunca vi. Mas isso, tipo... Mas é pouco. No Telegram que a gente tem o curso sim. E nos vídeos, e às vezes tem umas perguntas mais firmes, ou a pessoa tá ativada, ou uma psicóloga XYZ. Eu falei, nossa, como ela se sai bem. Olha como ela reverteu, ela foi aqui. Eu fico só analisando. E isso traz essa segurança de eu estar aqui. Sim. Porque você já convidou lá pelo Instagram lá e falei, você não teve coragem. Sabe que eu mando? Daí quando ele mandou, eu falei, não, eles vamos. Eu vou, podcast eu vou, porque é importante. Não, e também é mais afetivo do que a gente fazer o Neurocafé antes, assim. Isso era uma coisa também que já estava me incomodando muito, assim, a questão de estar longe, entende? Por mais que eu trabalhe online, né? Mas começou a me incomodar, assim, por uma série de questões, assim, né? Falei, já não dá mais. Eu também não estava mais me sentindo que a gente estava conseguindo dar importância para o que a gente faz, porque é muito importante o que a gente faz, né?
E para mim, efetivamente, assim, e por que eu sempre trago vocês que estão aqui, que estudam comigo, que são psicólogos, e que são pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns, né? Nós não somos celebridades. Porque somos nós que atendemos as pessoas comuns. Exatamente. E que precisam de muita ajuda de saúde mental, né? Então, é o gerente do banco que você atende, o diretor do banco que você atende no teu consultório, que vai atender a cliente, que vai tratá-la bem ou mal, que vai repercutir nas decisões financeiras dessa mulher, desse homem, né? É que a gente tem que ter essa noção de como que o que a gente faz tem um impacto. Então, para mim, essa questão assim de estar próximo do vínculo não é só pela neurociência. Eu fui buscar a neurociência porque não fazia sentido eu aprender a tratar as pessoas com distanciamento ou tratar mal, porque a gente aprende a tratar um pouco mal, infelizmente, Sim. dependendo do curso que a gente faz, né? Ou até da referência que a gente tem de professor, né? Exato, se colocar às vezes um pouco acima. Sim. Né? Eu percebi quando recém-formado em algumas clínicas que eu fui alugar a sala e tal, você perguntar uma coisa para uma psicóloga mais experiente, você já está fazendo supervisão? Você não pode sair pegando tudo. E eu só fui assim, me fechando. Aí eu tive que voltar, me validar e falar, cara, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu sei o que estou fazendo, vai, faz, você sabe. E aí me validar. E como eu tive profissionais excelentes. Sim, que são os que salvam a nossa vida, né? Com certeza. Então vai ter em todas as áreas isso, né? Vai. E se a gente não propor que é uma vida na frente de outra vida humana. E eu sou falho, eu vou errar, posso acertar, mas eu vou querer acertar sempre. E o que você traz ali, o que vinculou bastante, pelo menos a minha, o curso e a tua formação continuada, é o teu... vamos transformar o mundo, né? Vamos curar o mundo. Vamos curar o mundo. E eu acho que esse é sensacional, essa filosofia de vida, no que nos cabe, nas nossas limitações, nossos acertos e erros. Vamos tentar transformar o mundo, vamos trazer mais leveza para a vida dos pacientes, vamos mostrar um pouco ali, mesmo que seja um pouco superficial, porque eu não vou entrar lá, pegar um cérebro e também entrar em tanto detalhe que não é uma aula para o meu paciente, mas vamos explicar a amígdala. É o mínimo que eles precisam saber. Para saber, porque vai fazer ele querer buscar mais informação sobre isso. Mas espera aí, eu mesmo posso estar me prejudicando, me ajudando. Deixa eu ver se eu estou fazendo... Estou no Netflix, no celular e comendo alguma coisa, estou fazendo empilhamento de dopamina aqui. Em vez de eu estar me ajudando, eu estou me prejudicando. E aí você mostrar esses pequenos detalhes, ele já vai querendo um pouco mais de consciência sobre o corpo dele. Sobre a vida dele, né? Porque entender o nosso corpo é entender a nossa vida, né? Porque nós somos isso tudo, né? Tudo que eu ponho para dentro, seja bom, seja ruim, vai impactar aqui nessa minha caixinha, né? Que eu estou tentando tratar. Quando você hoje está ali vinculando, então, com o teu paciente, né? Trazendo esse apego seguro para ele poder mudar, que a gente sabe que é chão de mudança, né? Esse apego seguro. Correto. Vou te fazer 2 perguntas. Se você tivesse tido isso na sua história de vida, você acha que sua vida teria sido diferente? Com certeza. Com certeza. Muito. Muito diferente. Porque a minha, eu sei que teria. Com eu certeza. tive um pouco, e talvez por isso que eu me sinta segura para muitas coisas, assim. Mas eu não tive muito também. Exato. Né? Mas faria, né? Nossa, total diferença. Total. E tive conversas com pessoas de trabalho, assim, quando eu recém comecei a formar, e veio uma fala que me deixou muito bravo, assim, não gostei nada. Porque foi fazer um coaching da vida e a pessoa me disse assim, não, porque uma pessoa, um amigo meu, ele hoje ajuda ONGs, ele faz isso e tal, mas ele teve um processo de abuso, foi abandonado, então hoje ele descobriu que ele precisava ter passado por isso. Eu falei, não precisava. Nossa. Eu falei, você tem um filho, né, pessoa? Tem 4 anos, então seu filho, se ele for abusado hoje, sequestrado ou baterem nele, é tudo bem pro futuro dele. Não quis dizer isso. Eu falei, não, mas é o que você me explicou. Então não faz sentido a minha história de vida, tudo que eu passei, o que passaria de novo para ser o que hoje, claro que não. Eu precisava ter vínculo seguro, eu precisava ter sido ter a oportunidade de me expressar, de ter autonomia, me sentir seguro e todas as outras questões que a gente estuda, com certeza. Que é uma coisa que a gente vê muito, ainda da área da saúde também, infelizmente, profissionais colegas, às vezes com a mesma formação, falando essa frase, né? Aconteceu coisas horrorosas na vida da pessoa que tornaram ela mais forte e mais doente. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa realmente ela fica com uma cabeça mais de guerra, de ir para frente, não são todas, né? Exato. É a exceção, na verdade. Mas ela também fica mais doente, ela tem problema de relacionamento, ela tem ansiedade, ela tem compulsão, ela não dorme à noite.
E aí, por que a gente não tá olhando para isso? E se essa pessoa hoje tenta mudar sozinha, ou sem o entendimento de que ela vai precisar que alguém pegue na mão dela, assim, para ela mudar, ela não consegue. Uhum. Não tem repertório. Não tem repertório de segurança. Corregular, né? Como você fala sempre. O que é o corregular para você? Como que você faz isso hoje? Fazer a técnica junto com o paciente, né? Alguma técnica de respiração. Fazer essas trocas mais genuínas, até com amigos ou com colegas, com relacionamento também, de você... Vamos sentar aqui, vamos respirar. Vou ensinar como é que faz uma respiração. Você se conectar ali com a pessoa no processo, né? Mais prático de algumas técnicas que a gente consegue fazer, né? Ao invés de falar, faça isso para você mesmo, você precisa se acalmar. O que... Antes de neurociência, você tinha essa noção ou não? Não, também. Não tem, né? Não. Só técnicas mais objetivas, né? Agora, coloque os pés no chão, sinta o seu corpo e todas as outras técnicas mais práticas mesmo e que fazem sentido, não. Porque isso eu acho que ajuda, pensando na tua história de vida, pensando na minha também, ajuda a gente, inclusive, a entender o que a gente está precisando. Uhum. E o que também a gente não teve, né? Uhum. E que sai um pouco, inclusive, dessa questão do que a gente acha que é vitimização e que não é, né? Que é a falta de corregular, né? Eu tô sozinho, não tenho com o que regular. E muitas vezes a gente precisa de alguém mesmo, falando, fulano, acorda, tô aqui, né? Oi, respira, vai, segue, ou não, fulano, para. Não tá legal a tua vida, né? Eu tô te enxergando. Porque isso é enxergar o outro, né? Exatamente. E essa importância que a neurociência traz, porque é uma maneira de regular a emoção. Uhum. Nas pessoas que você atende hoje, que trabalham muito, algumas pessoas em empresas e outras não, porque eu imagino que você atende adolescente e tudo. Qual é o papel? Primeiro, você acha que elas tiveram, no geral? Vou falar no geral para a gente não expor. Tá. Tiveram ou não tiveram esse olhar de eu tô aqui com você, eu tô vendo que você não tá bem? A maioria das pessoas. Tiveram ou não tiveram? Eu tive com elas? Não, na vida delas, que você analisa. Assim. Tá. Não. Não tiveram. Não, adolescentes com pais ausentes, adolescentes que falou, não, eu fiz mesmo isso para provocar minha mãe para eu poder ter mais atenção. Uhum. Porque a forma como ela achou que aí a mãe olhava, o pai olhava. E aí, em consultório, procurando fazer esse trabalho mais desse olhar mais genuíno possível que a gente consiga, a pessoa se sentir super mais vinculada e te elogiar e genuinamente trazer um feedback sem eu fazer um monitoramento lá da TCC e tal, mas você perceber que o paciente está engajado, depois de falar, eu adoro ir na sessão com você, como eu gosto de estar aqui, como você tem me ajudado a mudar o olhar da minha vida. Eu estava lá no meu trabalho, atendo uma adolescente que eu trouxe ela desde Paraná Clínica, muito, muito boa, eu estava lá no trabalho e ela falou assim, eu tava assim, daí fui no banheiro, lavei o rosto, voltei, daí respirei. Daí eu fiquei avaliando se os pensamentos tinham razão e as pessoas continuaram a vida delas e eu tava lá, como você disse, e não fazia mais sentido. E em 10 minutos eu voltei a um estado de tirar lá do 15 para o 5 e para o 4 e tava tudo bem. Da ansiedade nesse processo, quase uma crise de pânico. Exatamente. E aí você ter o paciente ali engajado, algumas tarefas de casa ou nas conversas genuinamente, como eu também falava assim, hoje não estou tão bem. Uhum. Aconteceu tal situação também na minha vida. Porque eu também sou ser humano, tenho minhas ansiedades, minhas angústias. Então, mostrar também essa minha vulnerabilidade e corregular com ele. Mostrar que eu também preciso do outro como ele precisa de mim e ele precisa das pessoas que estão próximas a ele. Neurociência só que me traz isso. Só neurociência. E uma neurociência afetiva social, né? Porque não é toda que... não é toda a neurociência que explica isso. Porque no meu mestrado, era mestrado de neurociência e cognição. Tá. O nome do mestrado. E aí, eu fiquei lá os primeiros, 4, 5 meses, não sei, o começo do processo, tendo aula de memória, pesquisa, processos, e era tudo muito a rebimboca da parafuseta. Então, eu entendia do cérebro, mas de uma maneira muito ainda mecanicista. Que eu acho que enquanto as pessoas ouvem neurociência, talvez seja isso que elas pensem, né? Vou entender. E existe essa parte da neurociência, ela é a maioria. É a maioria. E aí, quando eu falei, eu falava, gente, o que eu vim fazer aqui? E, assim, uma falta de vínculo horrível, e eu estudando
os negócios de vínculo, os estudos de vínculo daquela universidade. E eu falava, por que eles não fazem isso? E os professores tratando os alunos mal, e os alunos tudo com obesidade, ansiedade. Eu estava já mal também. Falei, gente, isso aqui não vai funcionar, porque eu já tinha base desse entendimento dos meus estudos anteriores. E aí, quando eu fiz a aula de neurociência afetiva, eu tive essa... Graças a Deus. Então, é aqui que está esse motivo de estudo, legal. que é a neurociência afetiva e social. Daí você se encontrou mais. Aí eu me encontrei mais para ajudar os outros efetivamente, porque até então parecia que eu estava só chovendo no molhado. Exato. Né? Por isso, a minha escolha, por exemplo, do PNP. Devido a esse olhar que você simplifica mais o conteúdo. Não está tão engessado e tão técnico. E tem bastante técnica, mas tem uma técnica onde você traz a parte humana, afetiva, que fala, nossa, mas não é tão difícil assim. Eu consigo entender isso. Eu consigo aprender mais sobre isso. Eu quero aprender mais sobre isso. Até porque eu sinto isso, né? Como que você hoje entende as emoções dentro do teu contexto de ajudar o outro na clínica? A emoção está em que lugar? Pode falar com tranquilidade. Assim, vamos supor que você tem lá... Hoje, para que você atenda bem um paciente, você tenha lá o quê? 10 pontos principais, eu imagino. Ou não? Não, estou criando agora, que você tem 10 pontos... Não. 10 pontos principais. Não, 10 pontos. É muito mais do que isso. Por exemplo, quando entra um paciente hoje no seu consultório, qual é o teu primeiro olhar? Não, eu quero acolher esse paciente. Eu quero que ele se sinta acolhido. É neurociência social. Então, primeiro, deixa eu acolher, né? Sim. Não estou nem dizendo para você me responder. Eu não sei o que ele vai responder. Então, o teu primeiro olhar de acolhimento. Sim, sempre. Deixa eu... Como que você faz para acolher? Não, a vida, como eu disse, eu acho que a vida, eu tenho já uma questão de vivência, de ter um olhar muito mais pelo outro. Se eu olhar em terapia de esquema, lá, dos esquemas que a gente acaba desenvolvendo da infância para a vida adulta, eu tenho um esquema muito de autossacrifício, fazer às vezes mais pelo outro do que por mim mesmo. Você pode, Então, esse caminho é muito rápido. Então, eu sento, eu quero ouvir a história da pessoa, eu me interesso pela pessoa, eu quero ouvir a história dela. Existe um interesse genuíno. Que vem desde Carl Rogers, o interesse genuíno. E aí, por exemplo, teve paciente que foi contar um contexto de abuso, por exemplo, que contou na segunda sessão. E eu levei um susto, assim, que era bem profundo, só que eu não entendi já, porque às vezes demora, tive paciente que demorou 5 meses, 4 meses, porque tem todo um tempo quando é um assunto muito delicado. Então eu procuro estar ali 100% para ela, com o olhar 100% na história dela ali, para ela se sentir conectada. Eu tenho como propósito de vida, sempre falei isso quando eu que acredito em Deus ainda, mas quando tinha uma religião lá que era evangélico, que as pessoas que eu encontro e que eu passar, que elas levem alguma coisa de mim. Essa era a minha pretensão e ainda é. Que um olhar meu, um cumprimento, um abraço, que eu possa fazer um pouco de diferença na vida de alguém. E agora em consultório, principalmente. Esse olhar mais genuíno da história do paciente, que ele se sinta ali amparado, que o apego seguro que ele encontra ali. Para gerar saúde. Não quero nenhuma, de começo, assim, na primeira e segunda sessão, não vou ter técnica. Eu não vou estar preocupado em qual área da TCC, terapia de esquema ou neurociência, o que eu vou usar agora. No começo eu tinha muito essa preocupação que alguns colegas têm. Aí eu me perdia, eu estava ficando mecânico. Em vez de eu estar preocupado com a tua conversa, que eu estou preocupado com uma fala certa, um script, aí eu estava me perdendo. Falei, não, tá errado, eu tenho que ser o Marlon 100% aqui. Claro, com o objetivo de ajudar esse paciente. Então, e agora, Marlon, os amantes de Jung escreverão nos comentários. Como dizia Jung, quando encontrar uma alma humana, lembre-se que você é uma alma humana, uma coisa exatamente. assim. Né? Que ele estava assim. correto, né? É verdade, é isso mesmo, porque somos humanos, né? Eu acho que... Então, ótimo. Então, você faz isso. E aí, depois, o que você acha que é importante? Porque como você tem TCC, como você tem terapia do esquema, você vai ter que fazer um mapeamento e pela neurociência a gente tem que entender funcionamento. O que você mapeia? O histórico de vida dela, criação, os principais... a queixa principal dela, né, primeiro, né? Então, se vem me tratar uma questão ali de uma ansiedade generalizada devido ao trabalho, então eu vou buscar entender primeiro, apagar esse incêndio. E nisso eu vou... A dor principal, A dor principal. Daí a gente vai entendendo a origem dela. Que é o que a gente fala de neurociência também, né? Porque um cérebro desregulado... Ele não vai pensar, ele só pensa na desregulação. Exatamente. Se dói, a gente tem que apagar o primeiro incêndio. Isso é muito fantástico, né? Exato. E quando eu estou em estado deprimido, ansioso, a minha interpretação de mundo é outra. Ou exausto também, ou enfim, né? Qualquer cérebro desregulado. Aí eu trago ali algumas técnicas. Se eu for trazer no começo, se esse paciente está muito nesse estado, aí eu peço para ele me escrever, por exemplo, 10 momentos que ele se sentiu o cara mais amado da vida.
o mais foda, que pra eu coloquei esse fazer o nome. contraponto da reconstrução. Exato. Eu falei, tenta colocar, vai ser difícil, eu sei. Agora, esse momento vai ser difícil, mas durante a semana com calma. Escreve 5 que você conseguir. Um diretor lá trouxe umas situações que eu falei, nossa, que legal. Eu fiquei mais animado com ele. Não, tá tudo bem. Fui promovido. Não, ok. Você comemorou essas conquistas? Não. Como não, cara? Eu super empolgado mais que ele, assim. Então, eu procuro trazer para que esse cérebro lembre que tem as coisas ruins da vida, mas tem bastante coisa boa também. E se eu trago isso, eu tô trazendo mais dopamina, mais hormônios, substâncias do bem-estar, para eu conseguir ir trabalhando para ajudar a contrabater essa visão muito através das memórias positivas. Exato. Que é uma técnica, inclusive, comprovada, né? Que as memórias positivas trazem essa recompensação de dopamina, principalmente se tem gente relacionada, né? Exato. E é interessante porque, de volta, a gente vai para esse mesmo assunto, que eu acho que eu vou cair nele em todos os neurocafés. Mas a questão de... Existe um discurso muito grande hoje de que se a gente não ensinar as pessoas a se frustrarem, elas não vão conseguir viver uma vida regulada. E que é uma mentira. Ou uma verdade paralela, né? Porque a gente precisa... Como que a gente aprende a se frustrar? Se frustrando? É óbvio. Como que eu aprendo a andar de bicicleta? Caindo. Andando, né? Vou ter que cair. Como que eu aprendo a andar? Engatinhando, andando, caindo? Faz parte. Mas existe uma questão de uma permissão de eu viver a minha frustração, que é a vida é frustrante. Se a gente viver, a gente está frustrado, né? Exato. Então, hoje, meu filho, quantas frustrações ele teve? Meu filho não queria fazer o dever, teve que fazer, porque não tem que fazer, ele teve que ir para a escola, teve um problema que ele teve que conversar comigo, ele estava chateado, teve que sair do futebol, não quis sair, teve que comer no horário que a gente estipulou, tudo é frustração. A diferença é que ele estava junto comigo e eu estava pacientemente regulando com ele. Eu entendo que é ruim, mas a gente vai fazer. Eu não estava gritando, eu não estava botando ele de castigo, eu não estava falando, vai, te vira sozinho. Engole esse choro. Porque ele estava tendo um repertório de passar pelas dificuldades da vida com alguém, né? Que é o que a gente está trazendo Que da questão. talvez você não teve e eu não tive também. Que eu acho que a maioria aprendeu a não ter, mas que a gente ainda aprende de alguma maneira, dependendo do curso que a gente faz, a fazer. Correto. Né? A replicar. E olha as histórias de vida das pessoas, dos teus pacientes, dos meus, dos nossos alunos. Ela é a maioria de pessoas que não tiveram. Eu não achei esse dado das pessoas que tiveram. Entendeu? Porque a gente fala, a geração de hoje teve excesso. De quê? Do que você acha? Talvez de coisas. Né? Talvez de bala, de chiclete, de chocolate, de celular, mas de carinho, de afeto, de atenção, de anestesiadores só, né? E aí a gente não sabe por que os adolescentes estão tão precisando tanto de dopamina, os adultos de hoje, os adultos. Exato. Precisando tanto, por que o Netflix vende, por que o Instagram deu certo, por que os vídeos de 1 minuto e meio deram certo. Porque a gente também viveu assim. É complicado, né? É complicado. Nossa. E eu trago muito lá também questão de necessidades básicas que esse paciente devia ter recebido durante os seus primeiros anos, até a sua adolescência, a criação dos seus principais cuidadores, ele não teve. E junto com a neurociência, o ambiente, se ele se sentiu seguro, se ele teve autonomia, se ele soube lidar com frustrações com os cuidadores, ensinando a lidar com frustrações. Então, se eu não tive essas necessidades supridas a maior parte, ou ao contrário, né, eu quase não tive nada suprido, com certeza vou ser um adulto cheio de trauma, cheio de bloqueios e de inseguranças que eu vou ter que aprender, só que eu não tive repertório, eu vou ter que... Se eu tiver sorte... não tem de onde buscar. Exato. Se eu tiver a sorte de um tio ou uma outra pessoa de referência me reparentalizar parcialmente, já dá uma refrescada ali. Sim. E aí na vida adulta vai ter que terapeuta e vai ter que reaprender, né? E aí, bom, não sei. Daí se ele vai para um terapeuta que não faz isso. Que dependendo, acontece. Né? Acontece. Ou para um médico, às vezes. Porque às vezes a primeira ajuda que a pessoa busca é num médico, né? Que ela não está bem fisicamente, que ela teve pânico. Por exemplo, se a pessoa não tem noção, ela vai buscar primeiro um médico, tem algo acontecendo com o meu corpo. Porque, de fato, uma crise de pânico tem algo acontecendo com o meu corpo. E aí, se ela já dentro de um consultório médico não recebe isso, ela não volta nunca mais. Ou ela retraumatiza mesmo, né? Com certeza. Ela continua vivendo essa vida meio que disfuncional e agora levando, inclusive, para o mundo do trabalho, para os teus pacientes, tratando as pessoas mal. Porque essa básica de que se eu não trato eu mesmo bem, eu trato os outros mal, é óbvia. Né? Como que a gente faz? Como se eu não tenho tempo
Se eu não acho que é importante eu ter tempo para não fazer nada, ou meus funcionários também não vão ser importantes para eles não fazerem nada. Eu quero que eles trabalhem o dia inteiro. Que é o que eu mais vejo quando eu entro nas empresas. Essa é a fala. Essa é a crença das empresas de comprometimento. É uma esfolação, falta de tudo isso. Vestir a camisa, né? É, que não existe, né? Gente, não existe. Esses dias meu marido é meu sócio, a gente estava falando de o melhor perfil de funcionário é aquele que veste a camisa. Daí eu falei, não esquece isso. Vestir a camisa é só quem você é dono, é seu dinheiro, você quer que ele... Então você deixa ele sócio. Não, mas ele tem que se comprometer. Eu falei, sim, mas o nível de comprometimento de uma pessoa é diferente de quem é dono. E ele não vai ganhar igual o dono. Não vai ganhar igual o dono. Mas é claro, Franciele, ele não faz igual o dono, mas exatamente. Então, mas você vê que é umas ideias que a gente tem preconcebidas de esforço muito erradas, né? Que levam a essa disfunção. Vamos continuar aqui, porque a gente tem que terminar. Eu quero que as pessoas tenham uma sequência total. Então, você entendeu o funcionamento da pessoa, acolheu, entendeu o funcionamento e ajudou ela a entender o que tem de ok, o que está me ajudando a funcionar. Meu cérebro, meu corpo, minhas emoções, minha vida, meu hábito, meu trabalho. E o que não está. E aí você começa a tentar fazer um ajuste dessas duas coisas, porque nós somos as duas coisas, né? Exato. E esse ajuste você vai fazer hábitos... regulação das emoções, respiração, você regulando junto, você fazendo combinados, você ajudando a pessoa a se automonitorar. Psicoeducação. Esse é o processo. Correto. E aí, depois, quase que por último, no meio do processo, entender quais as origens dessas disfunções que ela tem, né? Sim. A origem desses traumas, entender a raiz, para não voltar, para entender de onde vem a origem e a gente vai monitorar, porque daí eu vou pensar, puxa, eu estava lá e a Fran foi ríspida comigo, eu já fiquei com raiva e quis devolver. Mas por que eu me senti ofendido por isso? Porque minha mãe me tratava assim, ela sempre me tratou. Então eu consigo criar um repertório dizendo, calma, eu posso respirar e como eu tenho a certeza que ela quis me tratar mal, que leitura mental que eu tô fazendo. Mas eu sei que não é só, não tô pensando só no presente, eu tô vendo de onde veio isso aqui. Então, para eu criar uma nova sinapse, uma nova formatação de comportamento, fica, entre aspas, um pouco mais fácil, porque eu sei de onde vem. Mas eu saio daquele pensamento automático, já dei a reação, respiro, puxa, esse aqui eu faço porque tal. Então, eu posso dar Entendi. Para criar uma nova memória, daquela memória ruim, você tem que entender dessa memória e repetir até ela... E ela vai continuar lá, a memória não vai embora. Exato. Mas eu não preciso mais me defender. Sim. E nem também perdoar tudo que fizeram com você, porque eu acho que isso é uma questão fundamental do processo. Né? Não é uma questão de, como a gente falou lá no começo, de ter que ter eu tenho a obrigação de perdoar, porque senão eu não seria a pessoa que eu fosse. Eu falava para os meus pacientes e falo para vocês e falo, não, você é essa pessoa maravilhosa que você é, além do que aconteceu com você. Exato. Não é porque isso aconteceu com você. Porque isso muda a vida da pessoa. E agora a gente vai tentar fazer essa memória não doer tanto em você. Exatamente. Porque ela ainda está aí tomando conta do teu corpo, quando não te respondem um e-mail, quando te retruca uma mensagem, ela ainda toma conta da tua vida. Exatamente. Uma coisa que eu falo que, pela neurociência e na minha terapia, eu falo para o paciente assim, você merece ser amado pelo que você é. Ele fica olhando, eu falo, vou falar de novo, Fran, você merece ser amado pelo que você é. Só o fato de você existir já é passivo de ser amado. Você não precisa fazer para nada para isso. Para tua esposa, para o teu amigo, para o seu chefe, para ninguém. Você não precisa comprar o amor de ninguém, você não precisa se validar para ninguém. Você precisa se amar e você merece ser amado. Ponto. E aí, para o paciente mesmo entrar em choque e falar, é verdade. Só o fato de eu existir, eu mereço ser amado. Mas aí também ele não vai exigir. Porque a gente vai muito para esses dois lados do processo, né? Às vezes a pessoa vai, ela fala, então eu exijo. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque às vezes a pessoa tá aqui, ela é leiga no assunto, ela vai assim, então eu vou exigir. Não é. É para essa também. Pessoa, Porque vai passar pela cabeça de muitas pessoas. Não é, a gente não faz isso, né? Sim. Ela não vai sair exigindo, ela só vai ter um senso de merecimento. Exato. Né? E aí ela vai buscar relações que ela trate bem e ela vai poder se tratar bem. Exato. Né? Porque as pessoas... na linha de que, então, eu vou me tratar bem, então eu vou parar. Eu tava vendo um podcast ontem, daquela atriz Rebel, não sei o quê, aquela que era bem obesa, emagreceu, uma atriz americana que só faz filme de comédia. Sim, uma loira. Isso. Rebel, não sei o quê. Ela é ótima atriz e ela emagreceu, acho que tudo. Ela emagreceu e aí ela escreveu um livro sobre isso. E ela foi nesse podcast contar sobre... É muito legal para psicólogo ver, viu?
podcast do Doak, que ele sempre faz essas coisas com muitos, ou cientistas, ou pessoas que contaram a sua história. E ela conta a história de trauma que ela teve com o pai alcoolista e que agredia verbalmente a mãe. Então, que ela cresceu com aquela história de que, primeiro, ela não era vista e ela tinha que ser perfeita para ser vista. E depois ela ficou engraçada. E que a questão da obesidade dela, ela descobriu no caso dela, tá, gente? Não é todo mundo, que veio porque ela não se sentia merecedora de afeto. Que é isso que a gente está dizendo, né? Então, é desse lugar. Então, o que ela fazia? Ela estragava tudo. Ela comia até se passar mal. Ela tinha compulsão no caso dela. E quando ela foi entendendo que ela podia se amar, é bem nesse processo, entendeu? Que ela não teve o olhar que ela precisava na infância, mas que, enfim, foi o que deu para acontecer, mas que ela não precisava continuar com esse processo. Aí foi um processo natural de se perder peso, porque ela não queria mais fazer aquilo com o corpo dela. Não é todo o processo de obesidade que vai ter esse fundo, né? Mas o dela tinha um fundo emocional. Olha que importante isso, de poder falar, eu mereço ser amado. Né? Diferente de, você tem que me amar. Não, mas eu mereço. Então, eu vou buscar um trabalho menos tóxico, né? Vou buscar uma vida mais saudável. O que você percebe que as escolhas que as pessoas fazem depois desse processo? Qual é a mudança maior? Nos hábitos mesmo. Meus pacientes começam a fazer uma atividade física, começam a conversar mais com a esposa, começam a conseguir delimitar o horário de trabalho e começam a não acreditar, colocar tão em prioridade mais esse trabalho, começam a reduzir um pouco. E você percebe no semblante da pessoa, na sessão animada e querendo mais ideias, mais sugestões. E o legal é quando eles trazem, como eu te disse, eu tive um momento que eu me senti ativado com minha esposa, mas eu respirei, saí com a minha filha andar, alimentei pensamentos positivos e agradeci o que eu tinha, minha filha, e pensei, não vale a pena eu falar o que eu pensei em falar. Vou conversar com ela num lugar de carinho e conseguir melhorar esse relacionamento. Então, quando você vê esse processo de mudança, eles trazendo, aconteceu isso, mas eu respirei, eu fiz isso, eu consegui, pensei o que você me falou, meu cérebro estava ameaçado, Marlon, eu senti meu cérebro ameaçado, eu não precisava estar ameaçado, aí precisou falar para mim mesmo, estou em segurança, estou bem, nada vai acontecer comigo e conseguir ter outro comportamento. Isso para mim é uma das maiores satisfações quando eles já vão trazendo a fala e o próprio tratamento em si. É maravilhoso isso, né? É muito bom. Porque eu acho que é o que todo psicólogo quer, que a pessoa possa ter essa condição de se Isso porque é um remédio. Só que é um remédio de si mesmo. Exato. Né? De poder ter essa condição de fazer isso. Eu acho que é por isso que a gente se forma em psicologia, né? Para fazer essa transformação. E veja, aí não teve punição, não teve ninguém falando você é um incapaz, porque você não consegue nem regular, você tem que ser mais forte. Né? Mas existe um esforço. Exato. Só que com compaixão. Exato. Então é um esforço com autocompaixão. Igual você falou agora com relação ao seu filho, né? Eu sei que é difícil, mas a gente está junto. Se desregulou muito, tem meu WhatsApp, a próxima sessão anota, a gente vai conversar e tá tudo bem, às vezes, que nem eu falei agora atrás. A gente tenta ali regulando, vou desregulando, porque não tem uma vida perfeita só feliz ou só triste. E às vezes você vai dar um up sem querer. E a gente vai ver o que aconteceu. E tá tudo bem. Não precisa, não acabou o mundo, você não é a pior pessoa do mundo. Pode acontecer. Eu procuro trabalhar essa expectativa do paciente. A gente tá num processo. Como eu me desregulo, às vezes, em algumas situações que eu vou sair do prumo, você também. O problema é se eu estou todo dia assim. Eu queria dar uma chamada agora para os bancos, porque os bancos precisavam ter esse treinamento. Não de feedback, gente. Assertividade, não... não sei se são esses ainda do banco, mas da época que eu era de banco... Feedback, check-in, check-out. Check-in, check-out é o mesmo. Era do feedback. Precisava ter isso de sistema simpático, processo de regulação emocional, os pensamentos que tem na sua cabeça. Porque isso ia ajudar as pessoas, né? Exatamente. Você teve esses treinamentos? Claro que não. É só para bater meta. Treinamento de como vender, como persuadir o cliente. Marlon, monta esse treinamento. Vamos montar. Mas pra gente ver como que o mundo todo começa a ter que mudar a partir do momento que a gente entende de neurociência, de emoção, de afeto, de processo neural. Né? Porque... como que as pessoas vão mudar efetivamente se a gente continua treinando as pessoas para fazer o que elas não deveriam? Né? Se eu continuo treinando as pessoas para comer quando está nervoso, para gritar quando está nervoso, para exigir dos outros que eles não podem dar. Ser produtivo 200% o tempo todo. É uma coisa assim, é doentio, não é à toa que estamos doentes.
que os adultos estão, que os adolescentes estão, que as crianças estão, né? A gente passou a acreditar em histórias que não eram pra gente ter acreditado, né? Exatamente. Mas conseguiremos. Com certeza. Você tá com o seu consultório como hoje? Cheio, não cheio, em progresso? Como é que tá? Quase cheio. Quase cheio é Quase bom. cheio, graças Mas a Deus. cheio não é bom, né? Não, porque eu preciso estudar Precisa os viver, casos. estudar. É que a vida de psicólogo é curso, supervisão, faço terapia também e estudar os casos e preparar os casos. Não é só atendimento em si. Não, não, é muito trabalho, né? E tem que estar estudando sempre, porque é tudo muito atualizado. Ô, Marlon, foi ótimo você. Obrigada. Estava mega nervoso, depois eu dei uma relaxada. Ai, não, foi muito bom, porque assim a gente consegue também dar para as pessoas essa visão de humanidade, né? Porque a gente está aqui e, de repente, você está lá ajudando as pessoas, de repente você vem contar para os outros como é que você ajuda as pessoas, né? A gente também não foi treinado para isso. Mas também acho importante a gente passar essa realidade de que a pessoa, hoje em dia, com neurociência, a gente consegue trazer melhora. Com certeza. Porque tem muita gente que desistiu de terapia. E de médico, de qualquer outra coisa. Então, não desista. Procure um profissional que vai te ajudar. Você quer dizer alguma coisa? Não, quero agradecer imensamente você o convite, pela confiança, por me convidar, por estar aqui. E que o pessoal também contem comigo, os colegas psicólogos, quem está começando, está em transição, quer organizar o que eu puder. No meu conhecimento, o que eu puder, eu estou disponível. Eu não sou o tipo do psicólogo que vai falar, você faz supervisão, você não sei o quê. Eu sou muito aberto em fazer trocas, assim. Eu acho que quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, mais todo mundo cresce junto, tem espaço para todo mundo. Eu também. E muita gente está precisando, né? Além de ter espaço, muita gente está precisando. Marlon, obrigada. Obrigado. Pessoal, obrigada. Mais um episódio aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quantas... Todo mundo precisa do conteúdo de hoje. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.